Bom dia, eu sou a professora Magali Luzio, chefe da Divisão de Educação e Diversidade da CENED. Nossa divisão abrimos a primeira semana de Educação e Diversidade 2020, com o intuito de ofertar aos educadores da rede municipal de ensino metodologias e práticas com a finalidade de refletir criticamente sobre a prática pedagógica na diversidade. Para isso, essa semana começa hoje, às 8 horas, com a live Maria da Penha vai à escola, ministrada pela especialista Márcia Paulino, psicóloga social, coordenadora de projetos e ações temáticas da Subsecretaria de Políticas da Mulher, e como mediadora, a professora especialista Aline Ferreira dos Santos. No dia 19, nós temos o ensino e aprendizagem na educação de jovens e adultos EJA, por meio de temas contemporâneos transversais, ministrada pela mestre professora Maria das Dores Dias Acosta e pela especialista professora Cíntia Fabiana Alves de Melo Câmara. No dia 20/8, nós temos a educação patrimonial, ministrada pela professora mestre Magali Luzio, que tem finalidade de oferecer aos educadores a reflexão para a necessidade de incluir o educando ao contexto histórico escolar. No dia 21, os povos indígenas de Mato Grosso do Sul, com o professor especialista Itamar Jorge Pereira. No dia 21/8, nós temos os princípios pedagógicos da educação do campo, com o professor especialista Carlos Roberto Porto e o professor especialista Wendel de Lima Cedrão. Contamos com todos vocês, agradecemos a preferência da participação desse encontro, da primeira semana da Divisão de Educação e Diversidade da Secretaria. E aproveitamos o momento para convidá-los, a assistir a nossa roda de conversa, que será no canal da REME 4.2, onde nós estamos com interessantes palestras voltadas à diversidade, com a educação de jovens e adultos, com a especialista Silvana, onde ela estará abordando as questões que envolvem a EJA. Aí nós temos o acolhimento linguístico aos imigrantes internacionais, com o professor doutor João Fábio Sanches, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, convidado, e como mediadora a professora Maria das Dores. A educação do campo, nós temos a palestra com a professora Célia Beatriz, os povos indígenas em pandemia, com o professor doutor Antônio Hilário, e as questões afrodescendentes com a professora Thaís, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Que tenhamos uma semana proveitosa, um ótimo encontro a todos nós, e aproveito esse momento para agradecer a Márcia, sempre nossa parceira, sempre colaborando, não só a Márcia, mas todos os nossos colaboradores, como o professor Hilário, o professor João Fábio, professora Thaís, a Vânia, que sempre está nos apoiando e nos ajudando a enriquecer os nossos encontros. Uma boa semana a todos nós. Muito obrigada. Bom, olá, sejam bem-vindos, ao Reflexões Pedagógicas, Diálogos entre Teoria e Prática, 2020. Esse ano sendo executado aí, o programa de maneira online, devido à pandemia, mas a palavra reinventar está no nosso dicionário hoje, de maneira cotidiana, Bom, eu sou Aline Ferreira, eu sou técnica da Divisão de Educação e Diversidade. Hoje, em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização da população a respeito da violência contra a mulher, nós iremos debater o tema Maria da Penha vai à escola, fundamentos e impactos sociais para a comunidade escolar da REME. Quem irá ministrar essa nossa live hoje é a psicóloga social Márcia Paulino. Ela é coordenadora
de projetos e ações temáticas para a mulher de Campo Grande, né? Ela é servidora do SAMU, né? Uma grande parceira aí que nós temos, e agradecendo desde já essa parceria, né, com a Subsecretaria de Políticas para a Mulher, né? A SEMU é uma grande parceira em todas as nossas ações aí, dentro da CEMED, e desde uma pequena pausa, assim, né, desde 2018, eu e a Márcia, nós já estamos aí juntando nossas forças aí, trabalhando dentro da reflexão pedagógica, das reflexões, dentro da formação aí para os professores. Lembrando, né, que a SEMU, ela já tem vários projetos aí voltados para a educação, né, fora esse trabalho com a reflexão pedagógica. A reflexão, nós juntamos essa força, mas a SEMU, essa já tem esse trabalho aí com a educação também. Nós iniciamos, eu e a Márcia, né, esse processo aí das formações, trabalhando a Lei 11.340, né, de 2006, Maria da Penha, que esse ano está comemorando 14 anos, e depois iniciamos as nossas formações também com a lei municipal, né, com a Lei 6.126 de 2018. Então, em 20 de novembro, né, nós tivemos essa lei, que ela traz a responsabilidade da escola em trabalhar o tema, né, como prevenção à violência. E esse ano não foi diferente, né, nós pensamos, né, a CEMED e SEMU, né, num novo olhar aí para o tema, porque devido à pandemia, e a gente vem acompanhando aí nos meios de comunicação, né, o aumento da violência doméstica, em razão aí ao isolamento social, né, por conta do Covid-19. Em abril, né, segundo alguns dados aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós tivemos um aumento de 35% das denúncias no 180, e agora em agosto, também por esses dados do Fórum Brasileiro aí, um aumento de 40%. Então, assim, é um tema tenso, porém é um tema muito importante a ser debatido, né? E o objetivo da nossa live, né, o objetivo maior, né, da live, é alientar a reflexão crítica, né, entre os professores e a comunidade escolar sobre essa violência contra a mulher, e trazer a necessidade até de registro, né, nos órgãos competentes. E capacitar os professores para que eles tenham, né, uma melhor condição em abordar o assunto, sempre que, né, deparar na escola aí com essa realidade de violação do direito contra a mulher. E lembrando que a educação, ela é um fator fundamental, né, para a prevenção e erradicação da violência. A gente acredita que a escola, ela tem esse papel fundamental na desconstrução da violência contra a mulher. Bom, eu aqui, né, já agradeci a SEMU, agradeço aí a Cláudia Esther, né, intérprete, e a Daiane, né, que vai fazer parte da nossa live hoje. Espero que nós tenhamos uma manhã bem proveitosa, né, esse momentinho, essa 1 hora aí bem proveitosa. Espero que vocês também contribuam aí, né, quem tiver uma contribuição, pode seguir aí no chat com a gente. Quem quiser contribuir, ou, né, quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aí atentos às perguntas. A gente vai abrir a palavra para a Márcia, e no finalzinho a gente, né, traz as perguntas. Então, como é uma lei, né, a Maria da Penha vai à escola, Lei 6.126, ela tem que ser cumprida. Estamos aqui trazendo essa contribuição para vocês também. Espero que todos aí gostem e participem aí da nossa formação. Obrigada, a palavra vai com você, Márcia. Agradeço aí a participação. Olá, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradeço a Aline pelo convite, né, a parceria com a CEMED, que tem sido bastante interessante nesses últimos anos,
E agradecer de vocês, né, estarem aí do outro lado, para a gente poder fazer esse diálogo, mediado aí por essa tecnologia, né, que propicia, ao mesmo tempo, a oportunidade de conseguirmos chegar a um número maior de pessoas, né, tenho visto aí o alcance das lives da CEMED, e, por outro lado, a gente acaba perdendo um pouco desse contato, né, que nós tivemos nos anos anteriores, dentro das reflexões pedagógicas da CEMED. Nós desenvolvemos aí em 2018, 2019, vários encontros presenciais com professores, professoras, né, coordenação pedagógica, diretores também, que alguns, né, participaram conosco dessas discussões, e até mesmo nas escolas, né, a gente acaba perdendo um pouco desse contato, mas nesses tempos difíceis, a gente não quer perder a oportunidade de levar a mensagem, né. Então, obrigada pelo convite, obrigada aí a Cláudia pela acessibilidade, porque nós temos visto, eu acompanho muitas lives também, e tenho visto a comunidade surda reclamando de não ter o acesso, né, à informação. Então, acho bastante importante ressaltar aí que a sua participação, Cláudia, e também depois da Daiane, né, é fundamental nesse processo educativo também, né. Então, assim, a proposta é realmente de reflexão, né, eu acredito que a gente está num período de refletir sobre muitas coisas, né, não só na nossa vida, mas nossa vida pessoal, mas no nosso trabalho, e no âmbito da violência, eu acho que muitas coisas foram reveladas, ou descortinadas, né, algo que nós já sabíamos, mas que dentro desse processo, né, de pandemia, de isolamento, físico, né, de redução de circulação de pessoas, de maior tempo de convivência social entre familiares, né, de convivência doméstica, né, entre familiares, a gente tem percebido aí algumas situações que saltam, né, aos olhos e que refletem nesses números aí que a Aline colocou, né, então, realmente a gente precisa refletir sobre esses impactos, né. Eu fiz uma pequena apresentação aqui, para a gente poder pontuar, né, alguns aspectos, para a gente falar um pouquinho sobre o que a escola, a nosso ver, pode fazer para contribuir com com o enfrentamento à violência de uma forma geral e com a reconstrução, né, de alguns significantes, né, quando se fala em meninos e meninas, homens e mulheres, como é que a gente pode ressignificar, inclusive, feminilidades, masculinidades, dentro do ambiente escolar e dentro das nossas relações, né, como um todo. Então, pode passar o próximo, por favor? Só para citar a lei que a Aline comentou no início, né, Campo Grande foi, né, uma das primeiras capitais aí a inovar nesse sentido, de trazer uma legislação dentro da educação que possa contribuir para que toda a comunidade escolar trabalhe de forma transversal, né, ou extracurricular essa temática. Então, que tem como objetivos básicos, né, contribuir para o conhecimento da Lei Maria da Penha, pode passar, impulsionar a reflexão crítica, que a Aline também já comentou, né, sobre a violência contra a mulher, e aí eu acrescento que nós precisamos compreender as bases, né, por que numa sociedade como hoje, com tanta legislação, né, a gente tem aí a própria Lei Maria da Penha, né, que está completando 14 anos, e aí a Aline falou, a gente está comemorando 14 anos da lei, né. Por um lado, eu comemoro, sim, porque é uma conquista das mulheres, né, de muitas décadas, para que nós tivéssemos uma lei que tivesse esse objetivo, né, de coibir a violência contra a mulher, mas, por outro lado, se a gente for pensar enquanto sociedade,
nós ainda precisamos dispor de muitos equipamentos e muitas legislações para enfrentar esse problema que, se a gente for analisar de uma forma humanista, né, a gente poderia não ter que despender tantos recursos, né, em algo que, para os nossos estudos, né, já deveria estar superado, que é a violência contra a mulher. E eu acredito, assim, que desde 2006, né, quando a lei foi criada, e foi, coincidentemente, o ano da minha formação, né, eu me formei psicóloga em 2006, foi o ano que a Lei Maria da Penha foi aprovada, e eu já estudava, eu já estagiava com essa temática, e nós pensávamos, então, né, todas as pessoas que atuavam pensavam que agora, né, com a criação da lei, a violência contra a mulher vai diminuir. E, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é essa a sensação que a gente tem, né? Nós precisamos cada vez mais desenvolver estratégias para oferecer oportunidade para que as mulheres possam chegar até os serviços, né? Por mais que a gente saiba que as condições são diferentes, né, para as mulheres Brasil afora. Então, também, né, como objetivo aí dessa lei, abordar a necessidade do registro das denúncias, né, então, acredito que nesse ponto é importante que os profissionais saibam quais os canais de denúncia. E aí, importantíssimo que, durante esse período de pandemia, vários canais foram criados, né, para que as mulheres possam acessar sem precisar ir presencialmente até o serviço, né? A Casa da Mulher Brasileira, acho que todo mundo sabe, funciona 24 horas, porém, as limitações, né, as restrições de circulação de pessoas impediram que as mulheres chegassem até lá. Então, foram criados alguns canais. Eu posso, inclusive, colocar depois na descrição aí do vídeo alguns desses canais, como, por exemplo, o boletim de ocorrência online para violência doméstica, como, por exemplo, o pedido de medida protetiva online, que é uma inovação também, inclusive, do Tribunal de Justiça aqui do Estado de Mato Grosso do Sul, o pedido de orientação jurídica na Defensoria Pública e no DEM, né, que é o Núcleo de Defesa de Direitos das Mulheres aqui do Estado, e, né, serviços que foram criados nesse período de pandemia, mas que a gente sabe que nem todas as mulheres têm possibilidade de acessar, né, mas acaba, de alguma forma, ampliando, sim. E os canais mais tradicionais, né, que são os canais de telefone, e principalmente o Ligue 180 para oferecer essas informações. Então, acho fundamental nesse ponto que todas as profissionais tenham acesso a esses canais, né, para que possam divulgar e oferecer também quando souberem de alguma situação de violência. E, por fim, promover a igualdade de gênero, que é um tema tão complexo aí, né, até endemonizado por muitas pessoas, né, que têm tido dificuldade para compreender o que é gênero, do que se trata nessa palavra, e o que a gente está falando quando a gente fala em desigualdade de gênero. Então, assim, a desigualdade de gênero, ela está na base da violência contra a mulher. Não só da violência doméstica, mas de várias outras formas de violência contra as mulheres, né? Então, promover a igualdade de gênero é, sem dúvida, uma das possibilidades aí de, na educação, contribuir para a mudança dessa geração, das próximas gerações, né, e reduzir a médio prazo. A gente não está falando de um problema que é atual, é um problema secular, é um problema histórico, e é um problema que a gente não vai resolver também de um dia para o outro, né? As mulheres já vêm lutando há algum tempo aí no Brasil para enfrentar esse problema, e a gente percebe que cada dia mais parece que a luta ela é mais árdua, né? Parece que a luta, ela não... Quando a gente pensa que a gente conquistou
muitos avanços, a gente vê as estatísticas que nos assustam, né? A Aline falou sobre o aumento dos registros de violência no LIC 180, a Casa da Mulher Brasileira não registrou aumento de atendimentos nesse período de pandemia. Pelo contrário, a gente teve uma redução do atendimento presencial das mulheres. Mas isso não significa que a violência diminuiu, porque nós tivemos um aumento do índice de feminicídio. Em Campo Grande, o ano passado inteiro, nós tivemos 5 casos de feminicídio. Esse ano, até maio, nós já tínhamos atingido os 5 casos, e hoje estamos com 7 casos de feminicídio em Campo Grande. Então, a violência não diminuiu, apesar de ter diminuído o acesso das mulheres ao serviço, né, da Casa da Mulher Brasileira. Pode passar, por favor? Então, assim, né, vamos refletir um pouquinho sobre esses impactos, né? O que a Lei Maria da Penha trouxe para nós enquanto sociedade? E aí acho que isso também pode refletir na escola. Primeiro que aumentou a visibilidade social da violência doméstica. Tem uma estudiosa chamada Jacira Mello, que ela faz já algumas décadas esse levantamento da violência, participou de toda a articulação para a criação da Lei Maria da Penha, também junto com o movimento de mulheres, e ela coloca que a Lei Maria da Penha, ela contribuiu para que as pessoas vissem a violência de uma outra forma, a violência contra a mulher de uma outra forma. Nós passamos a acreditar que violência contra a mulher é crime, a partir, né, da Lei Maria da Penha, considerar outras formas de violência que antes eram desconhecidas ou desconsideradas, né? Quando a gente pensa em violência, a gente logo pensa na violência física, né? Mas a Lei Maria da Penha, ela trouxe essa percepção para as pessoas da violência psicológica, da violência sexual praticada dentro do casamento, né? Da percepção da autonomia do corpo, da autonomia financeira, né? Então, a lei também prevê a violência patrimonial, e até mesmo, segundo a Jacira Mello, a Lei Maria da Penha, ela contribuiu para que outras legislações fossem revistas, né? Então, eu vou apresentar para vocês algumas, né, citar algumas leis que foram revistas, ou mesmo criadas, a partir dessas reflexões da Lei Maria da Penha, né? Então, a gente também rompeu com a antiga ideia de que se trata apenas de um problema de casal, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Era isso que a gente ouvia e ainda ouve, né, em alguns ambientes. Não é mais um problema privado, é um problema público, tanto que existem políticas públicas para tentar resolver esse problema, né? Existem leis que tratam desse problema. A própria Constituição, ela prevê que o poder público deve desenvolver ações que promovam a igualdade de oportunidades para todas as pessoas dentro da unidade familiar, né? Então, o enfrentamento à violência é uma dessas ações prioritárias, né? E, né, a compreensão sobre outras formas de violência que eu já comentei, né, a violência psicológica, principalmente. A Casa da Mulher Brasileira registra, em sua maioria, né, agressão física e ameaças. Ameaça é um crime, também já está no Código Penal, mas foi trazido para a Lei Maria da Penha com essa especificidade, né, porque há muito tempo essa forma de violência não era vista como um crime dentro da unidade familiar, né? Então, a gente mudou a concepção. E isso contribui para que a gente tenha essa impressão, e eu vou falar impressão porque eu não tenho dados anteriores da Lei Maria da Penha para comparar, de que a violência contra a mulher aumentou, né? Talvez ela tenha aumentado, sim, por alguns fatores que a gente também tem estudado, né, algumas pesquisas que têm sido feitas, mas, por outro lado, a gente percebe
que ela sempre existiu, mas que as mulheres não tinham autonomia, eram oprimidas a tal ponto que não tinham voz, né, e não tinham onde procurar também, não existia uma legislação, não existiam serviços para que ela procurasse e conseguisse romper, né, com essa violência. A primeira delegacia da mulher foi em 1985, né, e de 85 a 2006, quando a Lei Maria da Penha foi criada, alguns serviços foram criados, mas principalmente após a Lei Maria da Penha, é que a gente tem aí um aumento da criação desses serviços, né, para que as mulheres pudessem se identificar em situação de violência e procurar ajuda, né. Então, um outro fator que eu poderia colocar como um fator que contribuiu, talvez, para esse aumento da violência, é o que a historiadora Silvia Federici tem falado, que nós não somos as mesmas mulheres de 20, de 50 anos atrás, de 100 anos atrás. Nós estamos reagindo a essa opressão. Nós não estamos aceitando mais um relacionamento que é opressor, um relacionamento onde não há parceria, onde não há respeito, e muitas mulheres, quando saem, quando decidem utilizar o seu direito, né, de escolha, e dizer, eu não quero mais essa relação, muitas vezes nesse momento em que ela sofre violência, principalmente a violência física, e muitas vezes até o feminicídio, né, porque a sociedade machista, patriarcal, não aceita o poder de decisão, a escolha da mulher. Quando ela diz, eu não quero mais essa relação, eu não quero mais essa relação violenta, eu não aceito mais esse tipo de comportamento, ela sofre, né, as violências. Então, é uma das possibilidades para esse aumento, mas também acredito que o aumento da visibilidade é um dos fatores aí que a gente deve levar em consideração, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela impactou no Brasil e em algumas localidades um pouco mais por conta dos serviços que foram criados, né? A exemplo de Campo Grande, que recebeu a primeira Casa da Mulher Brasileira do Brasil. Mas a gente ainda tem muito a avançar, porque menos de 10% dos municípios brasileiros têm, por exemplo, uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Então, estamos ainda, né, apesar dos avanços, ainda no início, né. Pode passar, tá, ok. Então, como que a educação, né, formal pode nos ajudar nessa luta, né? Eu falo ajudar a política pública para a mulher. A escola é um espaço privilegiado de discussão, de debates, né, sobre questões do cotidiano, questões incluindo as próprias brincadeiras, né, a própria prática de esportes, o dia a dia mesmo, né, de meninos e meninas. E tem essa possibilidade, né, de contribuir com a construção ou a reconstrução e desconstrução de alguns desses papéis tão fixos, né, tão inflexíveis, muitas vezes, que as próprias crianças trazem da sua família, né. Eu também participo aí das atividades das escolas, a gente realiza oficinas, palestras em escolas, e a gente percebe, né, muitos padrões rígidos de comportamento que muitos adolescentes trazem com relação a esses papéis, né, de masculinidades e feminilidades. O que é ser homem? O que é ser mulher? Né, nós estamos desconstruindo isso na sociedade, porém, o tradicional e o moderno estão, né, em um conflito atualmente. Então, a gente precisa discutir muito isso, né, até que ponto um menino pode ser sensível, né, e a menina pode ser mais impulsiva, né, quais são os limites, se é que tem limites, né, e a gente tem que desconstruir isso junto às crianças que trazem isso de maneira muito forte, né.
A escola também pode contribuir na identificação e na orientação sobre os serviços existentes, né, fazer o encaminhamento, e aí, assim, aqui eu coloco uma reflexão também minha, de quem trabalha aí há 14 anos nesse tema, né, com esse tema, de que muitas vezes a gente quer pegar o caso e resolver, né, eu acho que ninguém que tenha minimamente um senso de justiça pode aceitar qualquer forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. E a gente se revolta, a gente se entristece, a gente deve buscar, né, orientar. Muitas vezes a gente quer tentar resolver o problema, nem sempre a gente consegue, né? Então, acho que o nosso papel é de orientar e encaminhar, acompanhar até onde a gente conseguir, né? Mas lembrando que é um tema que nem todas as pessoas estão preparadas até para conversar com a vítima, né, compreender todos esses fatores envolvidos, então é interessante que se faça o encaminhamento, né. E a escola possui condições, né, de questionar, de refletir, de problematizar, de reelaborar conceitos, no sentido de fazer com que as crianças cresçam com uma outra percepção, né, de feminilidades, de masculinidades e de papel, né, social das pessoas, não tanto papéis rígidos, né, de homens e mulheres. A gente ainda tem muitos meninos, e aí uma reflexão que eu faço também, quando a gente fala sobre essa reconstrução dos padrões, é que o movimento de mulheres tem trabalhado algumas décadas para empoderar as mulheres, né, empoderar as meninas, que é basicamente fazer com que a mulher tenha poder de decisão sobre as coisas que afetam a sua vida. Por outro lado, nós não temos visto os homens se movimentarem na mesma proporção. Então, as mulheres saíram do âmbito privado, foram para o âmbito do trabalho, da vida pública, mas elas continuam sendo as maiores responsáveis também pelo cuidado, né, no âmbito privado. A gente tem visto isso aí nessa época de pandemia de uma maneira muito clara, e os homens não vieram para o espaço doméstico na mesma proporção que as mulheres foram para o espaço público. De outra forma, se a gente for analisar a questão da violência, a mesma coisa, e do empoderamento, a mesma coisa. As mulheres conquistaram, as mulheres estão compreendendo desde muito cedo, as meninas, né, eu escuto as mães falarem, a minha filha é uma feministinha, né, ela já questiona tudo, mas por que eu tenho que fazer e meu irmão não, né, então as meninas estão introjetando essas ideias, e os meninos não estão introjetando na mesma proporção. Onde é que a gente está falhando, né? As mulheres estão, sim, usando do seu direito de denúncia. As pessoas falam, tem que denunciar, tem que sair da situação. Elas estão procurando, elas estão denunciando, mas os homens também estão reagindo de cada vez de forma mais violenta, né? Então, não está batendo essa conta, né? E aí, aqui, trazendo algumas legislações que eu falei para vocês, que a gente tem, que se referem às violências, né, contra as mulheres. Primeiro, a lei do assédio sexual, que é a mais antiga, que é de 2001, que às vezes a gente confunde esse termo. Ela trata basicamente do assédio que acontece dentro das relações de trabalho, tá? Então, assédio sexual, quando falar de lei do assédio sexual, ela está se referindo ao assédio, né, a coação, que acontece dentro do ambiente de trabalho, normalmente de uma posição hierárquica superior, de uma pessoa de posição hierárquica superior para uma pessoa de posição hierárquica inferior. Então, do chefe para um subordinado, né? Então, em troca de favores sexuais, eu te prometo isso, ou se você não fizer aquilo, né, você não vai ser promovida. Então, são formas de coagir e violentar, né, a dignidade sexual da pessoa. Tá? Então, quando fala de assédio sexual, é específico para o ambiente de trabalho.
A lei do estupro, que também foi reelaborada, revista, né, em 2009, porque antes ela tratava apenas o estupro como um ato de conjunção carnal, né, como a própria lei dizia. Então, hoje não, hoje o estupro não é apenas quando há essa conjunção carnal, né, tem várias outras modalidades de violência sexual que também são tratadas como estupro. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque, né, as leis são extensas. A lei do feminicídio, que é de 2015, o Brasil foi um dos últimos países da América Latina a aprovar essa lei, né, que diz que a lei, o feminicídio é basicamente o assassinato de mulheres por questões de gênero, né, pelo fato de ser mulher e pelo fato de estar dentro de uma sociedade que a coloca como um objeto de posse, né, tanto que o que a gente mais ouve dos assassinos é, se não for minha, não vai ser de mais ninguém, né, e aí outro dia, eu me lembrei agora, que outro dia eu estava numa escola, no início desse ano ainda, mês de março, antes antes da suspensão presencial das aulas, e aí a gente estava falando sobre, né, as violências e sobre o sentimento de posse, e sobre os ciúmes, né, com os adolescentes. O que é o ciúmes? E aí um virou e falou assim, eu tenho ciúmes mesmo, porque eu estou cuidando do que é meu, né? Então, se a gente for pensar, o que está por trás desse discurso? Eu estou cuidando do que é meu. Então, a minha namorada, que tem 1 mês ou 2 meses que eu estou namorando, me relacionando com ela, já é minha, né? Então, a gente já começa a tratar o outro, e principalmente a mulher, como um objeto de posse. E esse discurso, ele está atravessado, né, em várias situações. A minha namorada não conversa com esse tipo de rapaz. Então, teve um outro caso que o menino controlava quais eram os contatos possíveis para ela no WhatsApp. Com esse você conversa, com esse você não conversa, né? Então, esse sentimento de posse, esse sentimento de dominação, esse sentimento de desigualdade de poder mesmo. Um pode mandar e o outro tem que obedecer, né? E a lei do feminicídio, ela veio trazer essa especificidade, né? Por que a gente precisa falar de feminicídio e por que o homicídio só não trata de todos os problemas, né, de todas as formas de assassinato? Porque existe uma forma de assassinato específica. Mulheres são assassinadas dentro de casa, em sua maioria, dentro das relações afetivas. Como, principalmente, a gente costuma dizer assim, que o feminicídio, ele ocorre basicamente no fim do ciclo da violência. A mulher tentou de tudo, passou por vários anos aí de violência, e quando ela decide sair daquela situação, vai para a casa da mãe, sai de casa, né, e é nesse momento que ocorre o maior risco, né, e que ela é assassinada, e a gente vê no noticiário, né, que separada há 2 meses, não, ele não aceitou a separação e assassinou, né, então é o ápice do ciclo da violência, que o feminicídio, na maioria das vezes, ele se manifesta. E também o menosprezo e discriminação à condição de mulher, né, que também pode acontecer o feminicídio fora das relações do âmbito doméstico, né, por uma pessoa desconhecida, desde que configurado esse menosprezo, essa discriminação à condição de mulher, que tem aí algumas características para a gente pensar sobre isso. A lei da importunação sexual, que foi originada aí daquele episódio que eu acho que vocês devem ter ouvido, do metrô de São Paulo, né, em que um homem ejaculou no pescoço de uma mulher sentada no metrô, e aí levantou toda essa discussão, né, de o que é crime, o que não é, porque era apenas uma contravenção penal, né, não era considerado crime. Então, hoje a gente tem a lei da importunação sexual, que prevê aí como violência a importunação dentro do ônibus, na rua, né, durante as caminhadas das mulheres, muitas são assediadas, nas academias, né, essa lei, ela trata basicamente disso. E a Lei Maria da Penha,
né, que pode passar, a gente vai passar bem rapidinho. A Lei Maria da Penha, ela basicamente visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí, assim, né, existem várias legislações, mas é importante a gente falar que a Lei Maria da Penha, ela trata de relações domésticas, tá? Define 5 tipos, né, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Pode passar, por favor. A vítima tem que ser mulher, e aí, assim, os homens falam, mas aí não tem uma lei do João da Penha, né? Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela foi criada porque existe essa desigualdade histórica, cultural, de poder nas relações familiares. Então, dentro de casa, quem é que mais sofre violência, né, dentro dessas relações? São as mulheres. Então, por isso, a Lei Maria da Penha foi criada, para tentar corrigir essa desigualdade. Aí, eu falando isso, uma vez um homem perguntou assim, então, para corrigir isso, as mulheres têm que passar a agredir os homens. E eu fiquei pensando em que tipo de raciocínio, né, que tipo de pensamento leva a pessoa a ter, né, esse raciocínio, de que a gente quer se igualar na quantidade de violência, né, quando, na verdade, o que a gente quer é eliminar essa forma de violência dessas relações, né. Então, a vítima tem que ser mulher, o homem que sofrer violência, ele pode fazer uma denúncia em qualquer delegacia, mas não vai ser Lei Maria da Penha. O agressor pode ser homem ou mulher. Então, quando uma vítima, ela tem uma relação homoafetiva, ou ela é vítima da irmã, ou ela é vítima da mãe, ou a filha agride a mãe, né, são relações familiares. O que mais acontece são nas relações afetivas, né, em que o homem, o marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, tem esse sentimento de posse, né, de poder sobre a outra pessoa. Mas a lei prevê também a agressão por parte dos irmãos, por parte do pai contra a filha, desde que ela seja, né, maior de idade, do neto contra a avó, por exemplo, né, e de uma mulher para com a outra também. Mulher trans, eu coloquei porque tem muitas pessoas que me perguntam isso, já existe jurisprudência sobre isso. A mulher trans, ela tem uma identidade de gênero feminina, e como a lei, ela prevê violência baseada no gênero, tá lá na Lei Maria da Penha, nos seus primeiros capítulos. O que é violência doméstica e familiar contra a mulher? É a violência baseada no gênero, baseada na diferença de relações de poder, que os homens, muitas vezes, manifestam esse poder através da violência. Quando a mulher trans, ela vivencia essa situação de violência de gênero, ela também é atendida, né, pela Lei Maria da Penha, na Casa da Mulher Brasileira. E a questão da medida protetiva, né, que é muito importante a gente falar isso, que as pessoas falam, a medida protetiva não funciona, né, mas a gente pode mostrar isso com dados. Hoje, em Campo Grande, nós temos mais ou menos 4.000 mulheres com medidas protetivas. Das 5 mulheres que morreram caiu? Vamos lá, vamos retomar, né? Acho que sim, né? Para mim tinha caído aqui, não sei se caiu para vocês também, mas vamos lá. Então, boa parte das mulheres vivencia essa situação e não procura ajuda, né? Aí que a gente pode dizer que quando há, né, a busca por ajuda, quando há, né, o uso dos dispositivos que a gente tem hoje, que é a denúncia, que é a medida protetiva, que é comunicar as pessoas próximas que têm medida protetiva para que possam acionar, né, a segurança, tem um resultado positivo, sim, né? Então, a gente precisa divulgar o que a gente conquistou aí ao longo do tempo, né? Pode passar? E aí, só para falar, né, finalizar e abrir para o debate, a Casa da Mulher Brasileira atende 24 horas por dia, todos os dias, né, com todos esses serviços aí, que não vou detalhar cada um deles, mas é importante que
que a gente saiba, né, que existe. E a Casa da Mulher Brasileira, ela foi pensada justamente para que a mulher não precise ficar saindo de um lugar como era antes, né, a delegacia num prédio, o centro de atendimento em outro. Então, para que a mulher, dentro do mesmo espaço físico, possa ter todos os atendimentos que ela precisa. Então, a delegacia, a central de transporte, se ela precisar fazer um exame de corpo de delito, a delegacia solicita, a central de transporte leva para o IMOL, a brinquedoteca, quando a mulher vai com criança, alojamento de passagem, aqui é o alojamento previsto para a mulher que está em risco de morte, então, até sair a medida protetiva, ou até ela encontrar um lugar seguro para estar, né? A Patrulha Maria da Penha, que faz o monitoramento das mulheres que têm medida protetiva, pode passar. E os serviços que funcionam aí em horário comercial, né, que é o setor administrativo, o Poder Judiciário, a gente tem a primeira vara de medida protetiva do Brasil, foi criada aqui, né, em Mato Grosso do Sul, e funciona na Casa da Mulher Brasileira. Ela é específica para emissão de medida protetiva, e agora a gente tem, inclusive, essa possibilidade, né, de pedir a medida protetiva online. Ministério Público, Defensoria Pública, promoção da autonomia econômica, serviço psicossocial continuado, que todos, né, são setores, serviços que a Casa da Mulher Brasileira oferece. Pode passar. Os principais canais de denúncia, né, dúvidas, entre em contato com a Casa da Mulher Brasileira pelo telefone, né, ou se tiver acontecendo uma situação de violência naquele momento, liga para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, também, dependendo da situação, e a Guarda Civil Municipal para mulheres que têm medidas protetivas, né, a Guarda Civil deve fazer esse monitoramento. E o Ligue 180, que é essa central nacional aí, para poder orientar e encaminhar as mulheres para os serviços próximos, né, do local onde ela mora. Pode passar. E é isso. Estou à disposição aí para a gente poder conversar um pouquinho mais. Obrigada. Bom, obrigada, né, mais uma vez aí, Márcia. Obrigada aí, meninas, né, as intérpretes. Vamos abrir aí para algumas perguntas, né, Márcia? Eu anotei algumas colocações, né, que nem a professora Mara Rojas, ela colocou que as nossas conquistas foram resultados de várias lutas, né? Então, nós tivemos várias falas aí durante as suas falas, né? Nesse sentido. A professora Eliane, ela coloca que quantos desafios ainda as mulheres têm aí pela frente, né? E ela coloca uma pergunta também. Como a mulher que depende financeiramente do seu agressor, ela deve agir quando enfrentar situações de violência doméstica e familiar, né, que você falou que essa questão da dependência financeira, então ela pergunta, né, como que essa mulher que depende, ela deve agir aí, né, esse enfrentamento. Assim, eu queria colocar duas situações, né, a gente costuma, eu ouço muito as pessoas falarem assim, a mulher que depende, a maioria das mulheres sofrem violência porque dependem financeiramente. Existem muitos casos, sim, da mulher que depende financeiramente e não vê saída para a sua situação, mas existe um outro fator que talvez seja tão importante ou mais, que é o fator da dependência emocional. Nós atendemos muitas mulheres que sustentam a sua casa, sustentam o seu marido, trabalham muitas vezes e não conseguem sair, né, desse ciclo de violência por uma dependência emocional. Então, acho que é importante a gente falar isso, né, trazer isso para o debate também, que além da dependência financeira, existe uma dependência que é construída socialmente, baseada nesse amor romântico, que a mulher não pode viver sem aquela pessoa, que nunca mais ela vai encontrar outra pessoa para amar, ou que nunca mais ninguém vai gostar dela, inclusive o agressor constrói isso na cabeça dela, né, nunca mais você vai achar alguém que goste de você, que te queira, enfim.
Agora, quando se trata da dependência financeira, a Casa da Mulher Brasileira, ela tem um serviço que é de orientação e encaminhamento para mulheres que estão nessa situação. Mulheres chegam lá, 20 anos de casadas, pararam de estudar, pararam de trabalhar para cuidar da família e dos filhos. 20 anos depois, ela se vê nessa situação, não tem carteira de trabalho, né? E aí a FUNSAT faz esse trabalho também lá. Não tem carteira de trabalho, não tem uma experiência profissional, não tem um curso profissionalizante, né? Existe uma dificuldade muito grande para essa mulher sair dessa situação, né? Existem alguns projetos de lei para oferecer uma bolsa, né, um salário para a mulher durante esse período em que ela está saindo dessa situação, mas não tem nenhum projeto ainda que tenha sido aprovado, né, dentro daquilo que a gente consideraria o ideal para que ela consiga sair. Então, assim, eu acho que é uma pergunta que a gente poderia falar sobre alguns caminhos, né, a gente não tem uma resposta tão objetiva. Então, buscar mesmo o apoio das políticas que fazem esse encaminhamento, qualificação profissional, encaminhamento para o mercado de trabalho, e o próprio apoio da sociedade, né, da família, e conhecer os seus direitos no sentido de pensão para os filhos, né, muitas mulheres têm medo de sair de casa, ou de terminar, né, um relacionamento, porque pensam nos filhos, como é que os filhos vão viver. Então, tem várias orientações que ela pode conseguir na própria Defensoria Pública e acessar esses direitos, né? É uma situação bastante complicada, e é o que a gente fala para as meninas, né, que tenham a sua autonomia econômica. A autonomia econômica não é sinônimo de empoderamento, porém, ela contribui muito para que a mulher possa tomar suas decisões, né? Então, é mais difícil sair quando há dependência econômica, mas é possível também, né? Buscando recursos, buscando aumentar a escolaridade, buscando profissionalização e contando com o apoio, né, das políticas públicas e da família também, que podem contribuir nesse momento mais crítico, né, para ela sair do ciclo. Bom, obrigada, Márcia. Patrícia Duprati, ela coloca, né, ela tem uma colocação. E agora em tempos de pandemia, a vítima fica convivendo com seu agressor, né? Aí nós temos uma pergunta, o que você, né, quais os fatores que você considera mais relevantes para esse aumento aí da violência aí durante a pandemia? Eu ouvi esses dias uma pessoa falando que quando começou a pandemia, todo mundo falava assim, estamos todos no mesmo barco, não é? Aí uma falou assim, não, a gente não está no mesmo barco. Tem uns que estão lá num navio, né, num navio luxuoso, num cruzeiro, a outra está lá num naviozinho menor, num barquinho, a outra está lá numa canoa, né? Então, assim, nós não estamos todos e todas no mesmo barco. Eu acho que essa pandemia mostrou, evidenciou que as mulheres são mais vulneráveis, né? E aí, assim, eu falo que é uma matemática, né? As pessoas, logo no início da pandemia, a ONU emitiu um documento, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, dizendo que os países mantivessem os serviços em atendimento, mesmo que de forma remota. E aí já é um questionamento que eu faço. Muitas mulheres não têm acesso de maneira remota, pela internet, então vamos criar canais de denúncia online. Nem todas as mulheres têm acesso. Então, já começa por aí. O barco já é diferente aí, né? Nem todas têm esse acesso à internet, nem todas têm conhecimento sobre como acessar, né, essas plataformas. Então, assim, existe essa matemática, né, que eu estava falando. Se a gente diz que a mulher é a principal vítima de violência dentro de casa, é claro que se aumentar a convivência, vai aumentar a violência contra a mulher. A violência, a gente tem percebido que ela tem sido acirrada nesse período. Não é que ela não existia,
das mulheres que nós atendemos na Casa da Mulher Brasileira, e aí até existe a proposta de um estudo sobre isso, não é que a violência ela não existia e ela começou na pandemia. Já existia alguma forma de violência dentro desse relacionamento, e essa convivência, esse aumento das horas de convivência, esse aumento dos conflitos dentro de casa, principalmente quando diz respeito à divisão do trabalho doméstico, muitas mulheres relatam isso, o excesso de trabalho doméstico, e quando ela solicita, quando ela demanda que os homens participem, né, isso também é motivo de conflito, que os homens dividam as atividades domésticas, isso também é motivo de conflito. Então, esses conflitos que aumentam com esse aumento da convivência, eles também contribuem para o aumento da violência, né, e é importante a gente falar que, normalmente, já existia algum tipo de violência, mesmo que em um nível que era considerado tolerado por essa mulher. E aí esse aumento da convivência aumentou, acirrou, né? E também potencializado por todo esse clima, né? Por toda essa insegurança. Nós tivemos um caso na Casa da Mulher Brasileira de uma mulher que o marido chegou em casa da rua e queria pegar o bebê no colo. E ela reclamou que ele estava com a mão suja, pediu para ele lavar as mãos, por causa da pandemia, porque não sabia por onde ele tinha andado, e ele, então, falou que não ia lavar a mão e agrediu a mulher para poder pegar a criança no colo. Então, perceba que é uma situação que é da pandemia, né, mas que eu, sinceramente, não acredito que não havia nenhuma forma de violência para a pessoa, do nada, né, agredir a outra dessa forma. Então, assim, existe um acirramento, existe uma potencialização por vários fatores, né, dessas violências que ocorrem dentro de casa. E, infelizmente, a mulher é, sim, o lado mais vulnerável. Bom, mais uma pergunta, Márcia, da Eliane Felipim. Ela pergunta: quais os caminhos a seguir para ajudar uma mãe de um aluno que sofre agressões de seu companheiro? Uhum, eu acho que esse é um sentimento de todas nós que temos, né, o compromisso de querer ajudar, né? Eu acho que em todas as mulheres que identificam essas formas de violência que eu falei, né, da Lei Maria da Penha, elas conseguem ver dentro das suas relações, seja familiares, sejam relações de trabalho, alguma mulher que está passando por isso, né? Então, assim, a gente quer ajudar tanto família quanto amigas, né, quanto as mães das crianças. Eu acho que, em primeiro lugar, é a gente fazer o acolhimento, né? Existe uma sociedade que culpabiliza, que responsabiliza essa mulher pelo que ela está sofrendo, muitas vezes julga, né? Ela não consegue sair, não sai porque não quer, né? Então, primeiro é o acolhimento, o não julgamento, e acho que depois é fazer a orientação sobre os serviços que existem. Nem sempre ela vai, tá? Eu já vou falar assim, que nem sempre aquilo que eu acho que será bom para ela, ela vai ver dessa forma, né? Às vezes eu posso dizer, se fosse eu nessa situação, já teria ido, já teria feito isso ou aquilo, mas não sou eu, é ela, né? Então, compreender que cada pessoa tem também o seu tempo, tem também o seu processo de se compreender como vítima, mas que é importante ela conhecer os serviços, os dispositivos que existem. Então, acolhimento, não julgamento, informação e encaminhamento para os serviços, né? Dizer que existem serviços especializados para ajudá-la nesse momento. E nós, enquanto pessoas que não somos profissionais, né, dessa área, podemos acolher, podemos orientar, nos colocar à disposição para que ela se sinta fortalecida, né, nesse processo de rompimento de qualquer situação de violência. Ok, Márcia. Dá para mais uma pergunta? Você que diz. Vamos lá. A Mônica Aquino, ela pergunta: como identificar quando uma criança está vivendo violência por parte de um padrasto?
mas o medo interfere de se abrir para uma equipe pedagógica, né? Então, quando a criança, ela vivencia, né, a violência doméstica, ou ela faz parte da violência, né, como que ela pode... É interessante. Criança. Nós fizemos também, o ano passado, em algumas escolas e alguns CEINFs, uma roda também, né, de conversa com os profissionais para identificar os sinais, né, de que essa criança pode estar sofrendo alguma violência. Então, assim, existem sinais psicológicos, né, e sinais comportamentais, né, que a gente pode observar na criança. Muitas crianças que mudam de comportamento de uma hora para outra, né, isso não é normal. Eu brincava, eu interagia, e de repente começa a ficar lá no cantinho, não quer brincar, não quer interagir, ou dorme na mesa, né, a gente viu já um caso de uma criança que dormia na carteira, e aí foram conversar com a criança, o que está acontecendo? E a criança dizia que o pai, à noite, ficava agredindo a mãe e ela não conseguia dormir. E aí, quando chegava na escola, dormia encostada na carteira, né? As crianças manifestam nas suas falas algumas falas específicas, assim, que trazem essa vivência da violência. Porque se ela não está vivendo isso, dificilmente ela vai expressar algumas coisas, algumas falas, né, nas suas brincadeiras, porque isso não faz parte do repertório para a sua idade. Então, é importante verificar isso também. Essa criança está utilizando, né, uma linguagem dentro do repertório esperado na sua idade? Ou ela já está falando, por exemplo, de algumas questões de sexualidade, brincando com outras crianças, né, com brincadeiras que não são adequadas para a sua idade, né, isso é importantíssimo a gente observar. Às vezes a pergunta aqui, né, como identificar quando uma criança está vivendo por parte do padrasto, pode ser por parte do pai, pode ser por parte do vô, do tio, do irmão mais velho, né, e ela manifesta alguns desses comportamentos, retração, tristeza, dormir de manhã, né, na carteira, falas que não são condizentes com a linguagem esperada para a sua idade, né, isso é importante a gente ver. Uma vez eu tive com uma criança que ela pegou no pátio do local onde a gente estava fazendo, né, a atividade com as crianças, ela pegou um fio e foi brincar com outra criança com aquele fio. E aí a gente falou, não, isso não é brinquedo, você pode machucar alguém com isso, né, vamos tirar esse, vamos te dar esse outro, né, vamos tirar esse objeto, vamos te dar um brinquedo. E aí o menino falou, depois que amanhece morto, alguma coisa assim, a gente não sabe por quê, né, ele fez uma fala desse tipo, e aí a gente pensa, né, essa criança não tirou isso da cabeça dele. Em algum lugar ele ouviu, dentro da sua convivência, ele ouviu isso, em algum lugar, né? Falar isso, reproduzir isso com tanta segurança na sua fala, né? Então, acho que isso é muito importante a gente observar. E outros sinais, né, psicológicos, manifestação de agressividade também, as crianças começam a manifestar dor de barriga. Tem criança que tem dor de barriga todo dia, e chega falando, eu tô com dor de barriga. Não comeu nada estranho, não tem nenhum histórico de doença, e é normalmente emocional. Até a gente, né, quando tem algum problema emocional, a gente tem um desconforto gastrointestinal, né, frio na barriga, enfim. Então, para as crianças é muito comum que haja essa manifestação também, né, de dor de barriga. Manifestar, tá com dor de barriga direto. Vamos ver o que está acontecendo. O fisiológico, né? Bom, Márcia, acho que mais uma só para a gente encerrar, que eu achei bem interessante essa pergunta, que eu lembrei de uma formação nossa, que nós tivemos um depoimento de um professor, que ele havia procurado a formação porque ele precisava de ajuda. Você lembra dessa formação? Então, a professora Liane, ela pergunta aqui,
existe algum programa específico para orientar os homens para a importância da mudança do comportamento em relação ao machismo patriarcal? Né? Pesado. Ou isso só resolve com educação em casa? Olha só, a Lei Maria da Penha, ela prevê que os homens que cometem violência, eles sejam encaminhados para grupos de reflexão, grupos de reeducação, grupos de sensibilização, grupos de responsabilização, tem vários nomes aí que são utilizados para isso, né, para que os homens repensem toda essa construção de gênero que receberam, né, desde a infância. Aqui em Campo Grande, o Tribunal de Justiça desenvolve um trabalho como esse para os homens que são denunciados na Casa da Mulher Brasileira, desde que estejam, né, dentro desse perfil para participar dos grupos. Então, existe esse grupo específico para homens que já são agressores. Desconheço algum grupo que seja de desconstrução desses padrões machistas, né, patriarcais, dentro de uma sociedade que não esteja ligado né, ao poder público. Algumas pessoas falam que não esteja ligado a violências, né? Algumas pessoas falam assim, a política pública para a mulher poderia fazer grupos com homens, né? A gente debate muito sobre isso, né? E que talvez não seja o nosso papel fazer esse debate. E que tem várias outras políticas, política de segurança pública, política de assistência, política de saúde, política de educação, que podem também desenvolver esses programas que seriam preventivos, né, e que seriam de mudança mesmo de paradigma social. Mas eu desconheço que tenha algum acontecendo atualmente, desvinculado dos homens que tenham praticado já e tenham sido denunciados por violência, né, e eu acho extremamente importante que isso seja imediatamente construído. E aí alguém falou aí no começo, né, que as mulheres lutaram muito, Isso. Continuam lutando, né, muitas mulheres morreram para que a gente possa hoje estar estudando, trabalhando, dirigindo, votando, né, e nós mulheres estamos nessa luta para mudar a nossa realidade, porém, os homens não estão acompanhando, né, com a mesma intensidade. Claro que a gente sabe que tem muitos homens que estão ao nosso lado, tem muitos homens que se revoltam, tem muitos homens que estão buscando também se desconstruir, né, desconstruir aquilo que aprenderam de padrão machista e patriarcal, porém é um processo, né, e eu acho que é um apelo e é um convite também para que os homens se organizem, né, para que eles possam estudar, para que eles possam debater qual é o seu papel diante dessa realidade, né? Não é um problema só de mulheres, a violência contra a mulher. Os homens falam, isso é conversa de mulher. Não é conversa de mulher, o homem é parte desse problema. Então, ele precisa estar também nesse debate. É um convite para que homens se organizem também para fazer isso, né? Bom, teria várias e várias perguntas, eu anotei várias explanações aí de várias professoras, né, agradeço desde já aí toda a contribuição, né, das professoras aí, dos participantes, né, da live, agradeço desde já, né, novamente, você, Márcia, pela força aí, pela dedicação, e tem que fazer propaganda, né, que nós fizemos aí o Minuto Maria da Penha, bolamos aí um informativo, né? Que está no canal, um breve informativo, né? Que está rodando aí no canal Reme, no 4.2. Então, quem tiver acesso aí à TV, ou pode, né, pelo YouTube também, né? Tem acesso à TV Reme. Nós fizemos aí um Minuto Maria da Penha, né? Um informativo, onde a Márcia ela faz uma explanação aí a respeito da Lei Maria da Penha, né, o Agosto Lilás, na verdade. Então, espero que nós, né, espero que a gente tenha conseguido, né, Márcia, passar um pouquinho aí, ajudar, né, principalmente a comunidade escolar aí a trabalhar sobre essas questões, né,
levar a Lei 6.126 para a escola. Falar que nós estamos à disposição, não é porque é agosto lilás, né, mas nós estamos à disposição o ano inteiro, né, vocês. Eu estou lá na DED, na Divisão de Educação e Diversidade. Depois eu vou colocar embaixo aí o e-mail e o telefone do setor. Mas quem quiser anotar, aí é o 2020-3850, e o nosso e-mail, quem precisar de algum material, ou quiser entrar em contato com a própria CEMU, e não conseguir entrar em contato com a CEMU, quiser fazer a ponte com a DED, nós fazemos essa ponte. Se quiser ir atrás, né, procurar a Márcia para alguma dúvida ou sugestão de projeto, alguma coisa, também a CEMU está à disposição, né, Márcia? Isso, e pode mandar por e-mail, que é no ded.diversidade1@gmail.com, tá? Mesmo vocês, né, estão trabalhando de maneira remota, às vezes, né, quiserem aí algum folderzinho com informativos, telefone, né, Márcia? Você disponibilizou para nós lá na DED, a gente pode estar enviando aí, né, por e-mail aí para vocês colocarem aí no material didático de vocês. Então, a nossa live, né, termina aqui. Obrigada, Aline. Agradecer. Obrigada pelo convite, obrigada a todos e todas que acompanharam. Seguimos na luta. Sempre. Não é uma luta fácil, mas é uma luta necessária, né? E acho que além do nosso compromisso profissional, todas que estamos envolvidas, né, nesse trabalho, a gente tem vai além do compromisso profissional, né? A gente acaba levando isso para a nossa vida. E eu acho que é nesse sentido que as professoras e professores se veem também dentro, né, desse processo educativo, quando identificam alguma criança que vivencia isso dentro da sua família, né? E a gente tem sempre essa vontade, essa necessidade de tentar resolver, orientar, né? Acho que isso é o que nos move e é o que deve ser mantido, né? Essa indignação é o que nos move para tentar mudar essa realidade. Continuamos na luta. Obrigada, Aline. Obrigada, CEMED e CEMU agradecem a participação de todos vocês. Juntas aí somos fortes, né, Márcia? Obrigada. É isso aí.